Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados também pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Pérgamo. No último culto, lemos das páginas 141 a 142. E ali o irmão Brana leu a escritura de João, capítulo 10, versículo 14, que diz o seguinte: Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja Jesus falando: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vejam que ele fala de palavras e de obras. O Espírito Santo, habitando interiormente na pessoa de Jesus Cristo, se manifestava não só por palavras, mas também por obras. E o irmão Brana diz que quando essa noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. E o que são as obras que Jesus produziu? Na mensagem Obra é Fé Expressada, parágrafo 308, o irmão Brana diz que as obras que Jesus fez é o que a Escritura disse que ele faria. Quando a Escritura anuncia algo, quando a Escritura promete algo, e aquele enviado vem e faz aquilo que a Escritura disse que ele faria, então ali estão as suas obras. E quando a noiva se tornasse uma noiva palavra, ela produziria estas obras. Ela produziria aquilo que a Escritura disse que ela faria. E quando essa noiva se tornou uma noiva palavra, então ela produziu o que a Escritura disse que ela faria. A Escritura disse que ela tomaria o livrinho, que ela comeria e que profetizaria outra vez. E foi isso que ela fez. O irmão Brana revelou os selos, revelou os trovões. Então a noiva pode ser uma noiva palavra, após a vinda do mensageiro revelador. E quando ela se tornou uma noiva palavra, a escritura de Apocalipse 22, 17 e Apocalipse 10, 8 a 11 se manifestou através dela, através das obras que a escritura disse que ela faria. Então você veja que Jesus, o Espírito Santo habitando em Jesus, se manifestava através de palavras e de obras, como dizem em Atos capítulo 1, versículo 1. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Também em João 17, ou melhor, João 7,16. Minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus tinha aquele Espírito Santo habitando em si em plenitude, sem medida. E aquele Espírito se manifestava através de palavras e obras. O irmão Brana diz que se alguém tem o Espírito Santo, terá a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo e a palavra de Deus são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. Ali diz que o Espírito e a palavra são um. Você não pode ter o Espírito sem ter a palavra. Se você diz que tem o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, obrigatoriamente você tem que ter a palavra. Um acompanha o outro. Você não pode ter um sem ter o outro. E assim foi com os profetas. Eles tinham o Espírito Santo habitando interiormente em si, e a palavra vinha a eles, a palavra se manifestava a eles. Assim foi com Jesus também. Nele estava o Espírito Santo sem medida, e a palavra veio a ele. Assim foi também com João Batista. Vemos que a Bíblia diz que João foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. João Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E se ele tinha o Espírito Santo, então a palavra, Jesus, pôde vir a ele. A palavra vem sempre aos cheios do Espírito Santo. Essa é a evidência do batismo do Espírito Santo.
é receber a palavra. Você vê em João capítulo 14, versículo 16, Jesus falando sobre isso. E ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O que é a verdade? João 17:17, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade, ele enviaria o Espírito da palavra, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele Espírito habitava com eles, encarnado em Jesus Cristo. Mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, aquele Espírito habitou dentro deles, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Veja também em João capítulo 8, versículo 43, que diz o seguinte, João 8:43, por que não entendeis a minha palavra, a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Veja que em João 14:16 diz que o mundo não pode receber esse Espírito da verdade. E em João 8:43 diz que o mundo não pode ouvir a sua palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um, é a mesma coisa. Se o mundo não pode receber o Espírito, tampouco pode receber a palavra, porque o Espírito e a palavra são um. 1 João 5:7. Também em João 14:26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra vindo por causa do Espírito de Deus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Veja o Espírito Santo trazendo a palavra, pois eles são um. E o irmão Branham diz que a evidência seria que você estaria na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a evidência seria que você estaria na palavra. Mas qual palavra? O irmão Branham muitas vezes, nas eras, onde lemos muitas vezes, ele diz que a palavra é a palavra para a sua era, é a palavra para o seu dia. Não que você vai estar lendo a Bíblia e adquirindo conhecimento e então é isso que é receber o Espírito Santo. Não, é a palavra do dia. A evidência seria que você estaria na palavra do dia, a palavra da era, a palavra do dia em que você está vivendo. O irmão Branham diz que a evidência é receber e não produzir. A evidência não é produzir a palavra para o dia, como Paulo diz em 1 Coríntios 14:36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A palavra não saiu do meio do povo, a palavra veio ao povo através do profeta, através do mensageiro. E aqueles que tinham o Espírito Santo, aqueles que eram cheios do Espírito Santo, recebiam essa palavra. Não produziam a palavra, mas recebiam a palavra. Em 1 Coríntios 14:37 diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O irmão Branham diz, agora veja isso, a prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. A prova do Espírito Santo estar habitando em você é seguir o que o profeta, o homem que Deus tem enviado no seu dia, em sua geração, tem dito. Ele vem com a palavra, e se você tem o Espírito Santo, você vai receber, você vai reconhecer aquela palavra. Em Apocalipse capítulo 22:17 diz, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. Veja que a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Em cada era, o Espírito dá a palavra. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as eras tem sido assim.
sem exceção. Ele se dirige ao indivíduo e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito dá a palavra, e aqueles que têm ouvidos, aqueles que têm o Espírito Santo, recebem a palavra. Um indivíduo, não um grupo recebendo a palavra, não sua igreja recebendo a palavra, mas um indivíduo recebendo. Mas eu queria que os irmãos notassem algo. Na era de Esmirna, parágrafo 141, o irmão Branham diz que ali no começo de cada era há uma mensagem ao anjo, a um indivíduo, ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, escreve. Então vemos que no começo da mensagem ele se dirige a um indivíduo, que é o mensageiro para a era. E no final da mensagem de cada era, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos pensam que como indivíduo, você recebe a palavra, mas não precisa ouvir o mensageiro, que você não precisa da mensagem de um só homem, que você não precisa de um profeta. Mas o irmão Branham diz que primeiro é revelado ao indivíduo mensageiro, o profeta, o homem que Deus tem enviado, e ele traz a mensagem. E então aqueles indivíduos, cada indivíduo recebe aquela mensagem. O irmão Branham diz que não é um indivíduo recebendo uma revelação particular, como muitos pensam que é receber a revelação, uma revelação privada, particular. Não, o irmão Branham diz que cada indivíduo está recebendo o que o mensageiro já recebeu. Primeiro o mensageiro recebe e entrega. Então, cada indivíduo tem que receber aquela mensagem. Não existe mensagem sem mensageiro. Deus sempre lidou e tratou como um homem. O irmão Branham diz que é sempre a mensagem de um só homem. O irmão Branham não diz que é quando há um ministério messiânico. O irmão Branham diz que é sempre. O irmão Branham não diz que quando o corpo está agindo, então não tem mensagem de um só homem. Foi Deus em um homem ungido, em Jesus Cristo. Depois foi Deus no corpo, através de 7 eras da igreja. Mas nestas 7 eras da igreja, tivemos 7 mensageiros maiores e tivemos outros que o irmão Branham também chamou de mensageiros. Então veja que Deus sempre trata como um só homem, independente se é um ministério messiânico, se é um profeta vidente. O irmão Branham não deu critério para dizer que a mensagem é de um só homem. O irmão Branham diz que é sempre. E se o irmão Branham diz que é sempre, então não cabe a nós interpretar, dizer que foi para este tempo e que agora não é. Foi para o ministério messiânico, mas não é para agora, quando o corpo está em ação. Não podemos interpretar aquilo que o irmão Branham disse. E cada era da igreja termina com a mesma admoestação, como vimos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra, e aqueles que têm o Espírito recebem a palavra. Só aqueles que são de Deus é que escutam a palavra. João capítulo 8, versículos 47. Então essa é a evidência, é receber a palavra no dia. Não é falar em línguas, não é profetizar, mas é receber a mensagem do dia. O irmão Branham segue dizendo: mas o que são as línguas de interpretação e os outros dons são manifestações. É isso que a palavra ensina. Leiam em 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Então Paulo nomeia essas manifestações. Agora surge esta pergunta muito boa, que eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio de Espírito? Ora, eu queria poder dizer que isso é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas. Mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais
belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu, mas ele nunca teve o Espírito Santo. Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Agora, antes de contá-la, quero dizer isso. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou. Vocês o dizem. Mas ambos sabemos que as visões que Deus me dá nunca falham, nenhuma vez. Se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disso. Já que você me acompanhou até aqui, eis a minha história. Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal, eu estava numa de suas reuniões de campanha onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. 2 pregadores, em particular, estavam empenhados neste tipo de falar mais do que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade nelas. Era meu desejo sincero aprender tudo o que pudesse acerca destes dons, e assim decidi falar sobre eles com os 2 homens. Através do dom de Deus em mim residente, procurei conhecer o espírito do primeiro homem, se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão, eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão. Ele era autêntico. O jovem seguinte não era de maneira nenhuma como o primeiro. Era jactancioso e orgulhoso. E enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos e vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena e tinha 2 filhos com ela. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Agora deixe-me lhe dizer que eu fiquei chocado. Como não podia ficar? Aqui estavam 2 homens, um dos quais era um verdadeiro crente e o outro era um verdadeiro personificador pecaminoso. Todavia ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa desta confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. Eu fui sozinho a um lugar secreto e ali com minha Bíblia orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar em Mateus. Li por algum tempo e depois encostei a Bíblia. Logo um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus, capítulo 6. Eu o li completamente e fiquei particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Hebreus 6, versículos 4 ao 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Encerramos na página 144. Nas próximas páginas o irmão Brana vai explicar esse versículo. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.